que hoje está banalizada, que do ponto de vista de Deus só é legitimada dentro da unidade conjugal. Em outras palavras, o que nós estamos vivendo hoje é infidelidade, graça, namorados adiantando, e a castidade não é mais levada em consideração, e dá até uma palestra como essa para arriscar, não sendo um presságio que muitas das nossas moças e dos nossos moços na igreja, quando casam, já não tem mais, sabe, o que oferecer de acordo com a Bíblia, porque uns vêm no mundo da secularidade, da imoralidade, mas outros mesmos na igreja estão copiando o mundo lá fora. E aqui nós vamos, a palestra não é para namorados, nós vamos quebrando isso, porque os pais têm que ter base, irmãos, para ensinar os seus filhos, para poder casar os seus filhos na igreja. Fácil não é. Fácil não é. Se fosse fácil, sabe, meus amados irmãos, não daria todo esse trabalho para constituir família, mas necessário é. E por que isso? Vejam, vamos ver Malaquias, eu não citei aqui, mas está aqui Malaquias capítulo 2, versos 14 a 16, nós terminamos o ponto 1 antes de entrar no ponto 2, mostrando um ponto que nem sempre a gente leva em consideração, mas vamos ver, para facilitar a nossa compreensão. Vamos ver a base, como ela é formada. Malaquias, capítulo 2, verso 14 em diante. Não vou demorar aqui muito, mas quero destacar um assunto interessantíssimo que hoje não está sendo levado em consideração. Verso 14. E dizeis, eles estão fazendo uma pergunta por causa de uma reclamação de Deus. Aliás, de 12 reclamações de Deus. Mas eu não vou entrar no texto acima, porque senão me desloca do que eu quero tratar. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho, ou da tua aliança. Não fez ele somente um sobejando do Espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Quero destacar dois aspectos aqui, para fazer a transição do ponto 2, para a base para a união carnal. Deus declara no texto que ele é testemunha. Quando casam, normalmente as pessoas, aqui já houve casamento, não sei se já fez algum depois que chegou aqui. Na igreja ainda não. Mas fez por aqui já, né? Irmão, sabe, aqui vai ter 10 testemunhas de um lado, 10 de outro, outros vão trazer 20 de um lado, outros 20, vai ser assim mesmo, vocês vão ver. Eles vão ocupar o espaço, porque quanto mais testemunhas, mais presente. Sou contra, não tenho nada contra. Pelo contrário, acho que é uma coisa saudável. Mas não bastasse ter o ministro, ter as famílias, ter as testemunhas, Deus é testemunha. E se você for observar aqui, com base no façamos o homem à nossa imagem e semelhança, macho e fêmea Deus criou, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que a intimidade, que a união carnal, ela não fica circunscrita só às quatro paredes. Ela não fica, por exemplo, só entre os dois. Ela tem a presença, sabe, de alguém não convidado, mas impossível de não conhecer, saber, ver tudo que fazemos. Veja o texto, o mais clareza. O Senhor, está respondendo, e diz por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. Então veja que ele estabeleceu esta união, este vínculo, para que a semente oriunda dali fosse santa. Percebe? Não fosse produto de pecado. E também não houvesse mácula.
a união, ela tem consequências, porque qualquer prática fora do ideal de Deus, se tem a oportunidade, vocês vão ver, eu vou chegar daqui a pouco lá, ela macula. E aí, vejam bem, a bênção de Deus não vai estar nesse casamento. Essa é uma das razões de muitas famílias não serem famílias felizes, por tentar copiar táticas de novela, de atores, sabe, alugar filmes para apimentar relacionamento, quando a Bíblia, eu espero que eu tenha tempo de mostrar aos irmãos, quando a Bíblia, ela mostra, vamos ver aqui, textos da palavra de Deus, que a gente pensa, mas não é possível. Deus falou isso. Deus falou isso. Então a gente não precisa usar recursos mundanos, porque a própria palavra, na própria palavra, Deus tem recursos. Vamos agora para o ponto 2, depois que fizemos essa leitura. No relato bíblico da criação, Gênesis 27, o texto antecipa a heterossexualidade como padrão funcional do casamento e da família. Na nossa primeira frase, nosso ponto termina com família. Nesse ponto 2, nós temos aqui, Deus estabelece um padrão. Por que Deus estabeleceu um padrão? Porque eu só tenho certeza que o padrão é o heterossexual. Não é, por exemplo, as demais versões que surgiram depois. Por causa do texto, no verso 27. Macho e fêmea os criou. Por exemplo, eu vou pegar aqui, os irmãos vão ver nas letras A e letras B, que eu vou estar definindo. Eu vou estar fazendo um trabalho exegético, um trabalho de palestra nem caberia, porque palestra não precisa de haver tanta explicação. Você faz parecido uma apostila para eu dar aula numa escola teológica. Tá mais para isso. O problema é que a experiência me contou o seguinte, e me avisou da seguinte situação: depois que eu saio, aí gera um monte de perguntas, de questões que eu não estou. Eu não tinha antes ideia, não tinha como responder. Aí eu resolvi alterar o jeito de trabalhar. Como eu já laboro na área da educação cristã, eu pensei, eu vou, inserir algumas informações que saiam do contexto da simples palestra, que entrem um pouco na exegese, para que fica mais fácil de enxergar, para que eu tenha condições de ajudar os meus irmãos, porque eles vão lá e vão ver na Bíblia. É claro que você não vai conhecer o hebraico, mas eu estou fazendo a explicação o mais claro possível para que fique bem transparente. Então veja só, vou continuar onde eu parei. Pois o substantivo imagem que serve de Deus indica basicamente um modelo funcional, implica no reflexo de algo de Deus que de forma ínfima, de forma, sabe, irmãos, microscópica, que existe em nós. Imagem, na realidade, não está contrastando aqui uma configuração externa. A imagem de Deus do homem não é uma configuração externa. Está dizendo que no caráter do homem existe algo que faz parte do padrão de Deus. Então preste atenção nisso, porque é interessante observar. E aí eu coloquei aqui, indica no modelo funcional, implica no reflexo de algo que existe na natureza de Deus. Essa revelação de Deus estabelece parâmetros preponderantes no relacionamento íntimo marido-mulher. E aí agora eu vou tratar em duas letras esta unificação carnal. Por quê? Talvez não seja aqui, sabe? Talvez aqui em Iteró não haja o que nós vivemos em Boituva. Mas é uma palestra e eu posso dizer isso, até para alertar, até para avisar. E eu não sabia disso. O tempo que o senhor me ajudou? Eu entrei. Naquele tempo nós não tínhamos essas reclamações. Bem diferente. Eu dirigi a igreja e eu recebi uma reclamação. Em todo aquele tempo que eu pastoreei, agora é diferente. Há, por exemplo, reclamações de pessoas que, eu vou entrar em assunto, que vêm do mundo da imoralidade, do mundo em que eles são criados sem a restrição. As moças não têm castidade e os moços também não têm princípios de guardarem-se para o casamento. E aí eles querem trazer as práticas de lá de fora para o casamento. E aí não funciona, irmãos, não dá certo. Veja no caso aqui, letra A. A união ou intercurso no matrimônio foi legitimado por Deus, entretanto não fica confinado apenas ao casal entre quatro paredes. Envolve a presença do Criador no aspecto funcional da imagem de Deus, que os criou macho e fêmea. E é interessante observar que aqui
hermafrodita, porque seria uma anomalia. Eu não sei se os irmãos analisaram isso, pesquisaram na internet ou em alguma fonte. A cada 1000 há uma anomalia do hermafroditismo. No caso aqui, não, Deus não criou um ser que tivesse. Ainda que, teologicamente, quando a gente pega a Bíblia, você vai encontrar Deus tirando a mulher do lado do homem, não era costela. A pastor não era costela. Eu sei que é. Está escrito costela na minha versão, mas o hebraico não é costela, é lado. Porque o substantivo, preste bem atenção, não é feminino. Ele é masculino. Ele é selar. Mas em hebraico, ele é lado. Tá? Selar, vem do verbo tassalar. Então Deus tirou o lado completo. Tirou carne, ossos, nervos, vasos capilares, enfim. Eu costumo dizer que o homem foi feito da matéria bruta. Eu imagino que o Criador tenha peneirado a terra, tirado as raízes das pedrinhas, para formar o homem. Agora a mulher foi feita da matéria-prima. Por isso observa assim como dizendo a verdade. Ó, a gente tem barba. As mulheres são lisinhas. Por quê? Foi matéria. É verdade. Né? O corpo do homem é mal feitão, todo peludo. Uma meta padronizada. Mas Deus tirou da matéria bruta. Agora ele tirou da matéria-prima. E é interessante que não foi uma costela seca para criar uma mulher seca como se fosse um coronel que só sabe mandar. Deus criou um ser, sabe, irmãos, que complementa o que tem afetividade, até mais do que a gente, que nós vamos ter na razão. Nós somos mais racionais, nós pensamos para responder, pensamos para fazer. Não somos muito emotivos, não somos muito emocionais. Homens não são assim, sabe, muito delicadinhos, assim, muito. Não vai muito pela. É verdade, eu estou tratando como pastor, como homem, já quase perto dos 60 anos, sabe? Estou tratando o que é isso. Então Deus soube fazer. Ele fez para que os opostos se completassem. Agora, não serve eu dar continuidade nessa minha fala que parece um pouco difícil, parece um pouco dura, tá? Deus está legitimando a união da virilidade com a feminilidade do modelo funcional do Criador, ainda no projeto da criação. Em Gênesis 1:27, ainda o homem não estava aqui, mas Deus já projeta dessa forma. Veja ali para mim. Fiquei subentendido que o padrão desta unidade forma a base da união carnal conjugal, que saiu perfeita das mãos do Criador, do modelo heterossexual natural. Veja o substantivo fêmea. Em hebraico ele é aproximadamente assim, enikebá. Não é neikebá, porque não existe uma palavra, não existe. Sabe, na realidade, apenas um tio, que ele serve, o patá fica debaixo da palavra, ele é colocado acima, e ele serve para dar ideia de tônica fechada, só isso. Enikebá, deriva-se do verbo nakabe, que significa furar, perfurar, abrir, tem conotação com a membrana imedial. Concluímos desse tópico afirmando que qualquer comportamento sexual pervertido macula o vínculo da unidade. Portanto, vamos abordar no próximo ponto um pouco mais de profundidade, sabe? Não agora só a união carnal, sabe? A unificação carnal, a junção, mas qualquer ato condenável, porque macula e dificulta o casamento. Por exemplo, não está ainda aqui, mas vejam comigo, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, vamos ver o verso 4. Os irmãos conhecem, porque já leram na Bíblia, portanto não é novidade, mas eu quero destacar aqui um ponto que não é desconhecido de ninguém, todos conhecem, todos sabem. Quero destacar um ponto que exatamente valoriza o que eu estou tentando de dizer, não que eu queira usar apenas para reforçar, mas é porque este é o ideal de Deus. Acompanhe comigo. Venerado. O que é venerado? Honrado, respeitado, tido em alta estima, tido em grau bem elevado. Porque não é uma união como os irracionais que se unem apenas para a procriação e se separam e não há afetividade. Vocês não já viram, por exemplo, antes que eu termine essa leitura, respondam-me. Vocês já viram um cachorro com uma carteira profissional na segunda?